Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si por mim. Pai, obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela tua graça e bondade, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário por nós, Senhor. Obrigado, Jesus querido, por ter esse privilégio de adorar o teu nome, Senhor, de reverenciar a ti, ó Pai. Espírito Santo de Deus, esteja nos conduzindo nesta palavra. Espírito Santo de Deus, poder transformador, esteja nos conduzindo, ó Pai eterno, na ministração da tua palavra. Fala conosco, Pai. Traz-nos a compreensão, meu Deus eterno, daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode assentar-se. Os irmãos me perdoem se eu tossir aqui à frente, porque hoje foi uma briga muito grande lá em casa com a tosse. Poder que transforma. Nós gostamos de falar nesta data e ressaltar bastante que nós, como Igreja Adventista da Promessa, nós somos a primeira igreja genuinamente brasileira pentecostal, né? Que a nossa origem esteve aqui, foi a que se deu aqui no Brasil. Somos pentecostalistas, né? Pentecostais tupiniquins, daqui do Brasil, não viemos de fora, e somos os primeiros, né? Nós gostamos de falar, de ressaltar a forma como se deu o início desta igreja, que não foi por uma disputa, de que não foi intrigas entre membros de uma determinada igreja, mas de que foi o mover sobrenatural de Deus, e por isso nós estamos aqui. E louvado seja Deus por isso, e nós precisamos contar da nossa história. Quem pôde estar lá, ou quem acompanhou pela internet o culto lá no Prado Velho ontem, pôde ver o avô e uma neta, numa encenação, e o pastor Moisés Severino, que tem um conhecimento da história dessa igreja como ninguém, né? Ele pôde falar um pouco da nossa história. É a nossa história precisa ser contada. Mas, uma vez tendo conhecimento da nossa história, uma vez tendo conhecimento da forma maravilhosa como Deus agiu no meio desta igreja, o que nós fazemos com isso? Uma vez que nós gostamos de dizer que somos pentecostais, de que nós buscamos o batismo com o Espírito Santo, de que nós recebemos em nosso meio os dons espirituais, como nós agimos? O batismo com o Espírito Santo, ele não é um troféu que nós vamos colocar numa prateleira, na nossa sala, na estante da nossa sala, para mostrar para todos aqueles que forem na nossa casa. O batismo com o Espírito Santo, ele não é um troféu em que nós vamos colocar na porta da igreja para que todos vejam, aqui é uma igreja pentecostal, aqui o Espírito Santo age. Mas o Espírito Santo está em nosso meio com um propósito. O pastor trouxe a palavra ontem que sem o poder nós não conseguimos cumprir a missão, ou conseguimos dar sequência àquilo que Deus espera de nós. Nós sabemos que não é por mérito que nós somos batizados. Não é porque o meu dízimo é melhor do que o do irmão, é que eu sou batizado, ele não é. Não é porque eu sou mais alto do que eu sou mais bonito, não é mérito o batismo com o Espírito Santo. Mas a palavra de Deus diz que é uma escolha divina, em que Ele derrama, e a promessa é para toda a carne, e a distribuição dos dons é para vós, os vossos filhos, e a todos quanto o Senhor Deus nos chamar. Amém? Porque a promessa diz respeito a mim, a promessa diz respeito a vocês, aos vossos filhos, e a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E conhecendo a igreja como ninguém, o Espírito Santo distribui os dons, as capacitações, e aí a gente glorifica a Deus com isso, porque nós temos uma missão a ser cumprida. Nós temos um trabalho a ser realizado, e nós não fazemos este trabalho com a cara e com a coragem, simplesmente. Mas o Espírito Santo, conhecendo a necessidade da sua igreja, ele concede os dons, os ministérios. Porque a própria palavra de Deus nos diz isto, que ele deu uns para apóstolos, outros para pastores, evangelistas, doutores, mestres. Então é o Espírito Santo que capacita. E é o Espírito Santo de Deus que nos chama. O homem que escreveu esta carta, que eu li no início do culto, e que escreveu esta carta de Gálatas, é alguém que tem uma história maravilhosa,
para contar a respeito do Espírito Santo. E quando nós nos debruçamos na palavra, e a gente pensa nesse poder que transforma, e a gente olha os grandes homens da Bíblia, e vamos agora trabalhar, pensar no Novo Testamento, de como esses homens que nós hoje temos como os heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus, de que eram pessoas como nós, passíveis dos defeitos, passíveis de falhas, porque eram homens imperfeitos, assim como eu e você. Mas é maravilhoso a gente olhar a história e ver o que esse poder transformador fez na vida dessas pessoas. De como Deus pegou esses homens sem um grande estudo, alguém que não esteve sentado durante muitos anos num banco de uma universidade, mas pega um simples pescador, alguém com cheiro de peixe, alguém que conhecia muito bem do mar, que sabia as qualidades de peixe, mas transforma ele um homem covarde, um homem que nega a Cristo, que na hora que Jesus Cristo, que andou com ele, mais precisava de um amparo, de uma amizade, ele disse que nunca o havia conhecido, de que não fazia parte. Mas é maravilhoso a gente olhar até mesmo para a negação de Pedro e ver o que o Espírito Santo de Deus faz com a gente. Porque quando Pedro ainda estava negando Jesus, alguém reconheceu e fala assim: você fala como um deles. Porque se tem algo que o Espírito Santo faz em nós, é nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. E isso é maravilhoso para nós pensarmos nisso. Isso é algo para a gente dar pulo de alegria, pensar que o Espírito Santo de Deus nos torna cada vez mais parecido com o Filho do Deus eterno. Isso é uma bênção. E quando Pedro ainda estava naquela intenção de negar Jesus, alguém diz assim: você se parece com um deles, porque a tua fala diz isso. Isso é importante. E a gente vê o trabalho que o Espírito Santo fez na vida de Pedro, de chegar diante de uma multidão, com mais de 5.000 pessoas, que estava tirando sarro daquele momento do Pentecostes, estava fazendo piadinhas daquele momento de Pentecostes, mas Pedro se coloca numa postura de autoridade. Se existe algo que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida, é conceder a autoridade verdadeira. E não é aquela autoridade charlatã dos pregadores de multidão que começam a dar as suas profetadas, não. É a autoridade verdadeira. Chegar diante de uma multidão. Alguém que se acovardou há poucos dias, chega diante de uma multidão que poderia os apedrejar. Começa a dizer: vocês estão bêbados a essa hora do dia, vocês não têm vergonha do que está acontecendo. Eu imagino as piadas que poderiam estar rolando naquele meio ali. E aí Pedro, com autoridade, chama eles de irmão e começa a dizer tudo o que estava acontecendo, a falar para eles da promessa de Deus que estava se cumprindo naquele momento ali. Porque eram pessoas que tinham conhecimentos, porque eles vinham de outras cidades, de outras nações, estavam ali para uma festa bíblica, para a festa da Páscoa, e depois 50 dias após a festa de Pentecostes, e eles estavam ali porque conheciam as Escrituras. Então eles sabiam do que Pedro estava falando, e dizia assim: hoje se cumpre esta promessa no meio de nós. E é maravilhoso a gente cantar isso quando a gente olha para o cântico, para a música, para o hino do Bom Festival, como Pedro com autoridade, e não é autoridade humana, porque aquela fala mexe no coração, e mais de 5.000 almas perguntam: o que faremos nós agora? E Pedro agora com autoridade diz assim: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados. Mas quem faz isso? É o Espírito Santo de Deus. Este homem que escreveu a maioria do Novo Testamento, que é a maior transformação que aconteceu na sua vida pelo Espírito Santo de Deus, alguém que a Bíblia diz que respirava a morte, porque fazia isso achando que estava fazendo um bem para Deus, perseguia os cristãos dentro daquilo que ele achava que era verdadeiro, pediu carta com autoridade
para chegar nas casas, nos lugares, e onde alguém estivesse reunido, em nome de Jesus, ali seria levado para a morte. Paulo respirava a morte. Paulo tinha uma intenção no seu coração, a coisa correta. Mas quando ele se depara com a verdade, é maravilhoso ver o que Deus faz na vida dele. É maravilhoso ver um homem que perseguia aqueles que pronunciavam o nome de Jesus, aqueles que proclamavam o nome de Jesus. Agora a gente ouve da parte de Deus, quando ele fala, da parte de Jesus, quando ele fala com Ananias e fala assim: olha, este homem é muito valioso para mim, ele vai sofrer muito pelo meu evangelho. E é maravilhoso agora a gente ver este homem dizendo estas palavras: já estou crucificado com Cristo, e não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque essa deve ser a frase que nós, como cristãos, que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, precisamos proferir. Nós, que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós tivemos que abrir mão de muitas coisas. Tivemos que ou não tivemos? Quem nasceu no berço evangélico, talvez possa olhar para a sua vida e pensar assim: mas eu acho que eu não tive que abrir mão de muita coisa, porque meus pais me conduziram no caminho certo. Mas tivemos sim. Tivemos que escolhas à nossa frente, convivemos com pessoas que queriam nos conduzir para os mais diversos caminhos, mas o Senhor, em todo momento, foi nos mostrando a coisa correta, foi colocando pessoas na nossa vida que foi nos conduzindo pelo caminho certo. E quem um dia aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, teve que abrir mão de muitas coisas. E o apóstolo Paulo, ele vai falar isso, quando ele diz que o velho homem teve que ser deixado de lado. E quando a gente pensa no velho homem, isso está sendo dito também para aqueles que nasceram em berço cristão. Porque um dia também tiveram que ter a sua escolha de estar ao lado do Senhor Jesus Cristo, de uma forma mais séria, quando se permitiram ser batizado, mas também tiveram a escolha de falar: não, eu vou seguir o meu próprio caminho. A atitude do filho pródigo: me dá os meus bens, porque eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Mas quando a gente decide e toma a mais sábia das escolhas, que é estar ao lado do Senhor Jesus Cristo, a gente tem que pegar o velho homem e jogá-lo lá para trás. E quando a gente pensa no velho homem ser jogado lá para trás, parece algo tão simples. Mas toda uma vida com costumes, com tradições, com coisas que nós gostávamos de fazer, e que nós achávamos que não importava, e que isso não iria interferir em nada, nós começamos a ser moldados pelo Senhor. E o Espírito Santo de Deus, de uma forma toda delicada, com todo o amor e todo o carinho, Ele vai nos mostrando o que nós precisamos deixar de lado. Ele vai nos mostrando o que nós precisamos abrir mão. Coisas que a gente pensava assim: como eu vou conseguir abrir mão disso? Ou muitos outros que dizem assim: disso eu não abro mão. Eu posso até ir para a igreja, mas disso eu não abro mão, porque tinha como algo precioso para a sua vida. Mas é maravilhoso como o Espírito Santo de Deus, ele nos constrange. Como o Espírito Santo de Deus, ele nos pega. E ele faz com que aquilo que em outro momento era tão valioso para a gente jogue lá para trás, e a gente olha e comece a se envergonhar de tais atitudes, de tais falas, de formas de agir, de formas de viver. Mas muitas vezes, nós queremos, como cristão, fazer isso na força. Quantas vezes nós já não acusamos uma pessoa que num sábado ela aceitou Jesus, e nós queríamos que no sábado seguinte ela já viesse de crente na igreja. E a gente olhou para aquela pessoa e falou assim: isso é fogo de palha, isso não vai dar em nada. Porque a gente quer fazer as coisas à nossa moda, do nosso jeito, com a nossa força. E nós esquecemos que Deus tem a forma de agir e o tempo dele de agir. Até hoje eu estou sendo moldado por Deus. Até hoje o Senhor tem me lapidado e Ele tem falado para mim as coisas que Ele quer que eu deixe no passado.
Até hoje, o velho homem insiste em bater a porta do meu coração. Até hoje, o velho homem insiste em tentar medir força com o Espírito de Deus. E nós, até a volta de Jesus, nós vamos ter uma luta tremenda entre a carne e o Espírito. E o apóstolo Paulo fala isso para a gente, porque aquilo de bom, de mal, que ele não queria fazer, ele fazia de uma forma tranquila, mas o bem que ele precisava fazer, isso ele não conseguia. Alguém que tinha uma experiência com Deus, ele mostra sobre essa dificuldade. E nós precisamos entender que o Espírito de Deus, este poder que transforma, ele vai nos moldando, e nós precisamos mostrar para esse mundo que o Espírito de Deus habita em nós. São através das nossas atitudes que nós vamos mostrar que verdadeiramente o Espírito Santo está transformando a nossa vida. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com a aparência física que nós esquecemos de ver o mais importante disso tudo, que é a nossa aparência interior, aquela aparência que só Deus vê. Eu posso vir aqui à frente, e aí eu brinco com os meus filhos, colocar a roupa de pastor, a roupa de pregador, e eu posso trazer um discurso maravilhoso, estudado, pré-preparado, trazer aqui uma fala aqui, que eu posso até enganar muitas pessoas, mas quando essa roupa de pastor é tirada, aí Deus me conhece lá no interior. Aí Deus me conhece profundamente, e Ele sabe como eu estou permitindo, e aí nós precisamos entender isso, é que nós vamos permitindo que o Espírito Santo faça a transformação na nossa vida. O Espírito Santo de Deus, ele é extremamente educado. O Espírito Santo de Deus, ele vai nos dando as dicas, ele vai falando para a gente o que é necessário mudar. Mas nós precisamos permitir isso, nós precisamos nos permitir ser constrangido pela fala do Espírito Santo e ver que aquilo que ele está corrigindo é vergonhoso para o reino de Deus. Outro dia eu falava sobre isso na igreja da Fazenda Rio Grande. Como muitas pessoas foram usadas por Deus para tentar me corrigir em algum aspecto. Como algumas pessoas, até através de foto, perguntaram para a minha esposa, que era minha namorada na época, e falavam assim, mas ele não é crente? A minha atitude não estava dando testemunho de crente. Eu tentava com minha fala mostrar que eu era crente. Mas para muitas pessoas, e aí é importante dizer isso, que para muitas pessoas, a minha atitude não estava dando um comportamento de crente. E eu não estava dando ouvido às pessoas que de alguma forma tentava corrigir. Mas teve um dia, sabe aquela linguagem do futebol? Que o Espírito Santo entrou de sola e me tirou do campo. Teve um dia que o Espírito Santo me pegou de jeito, virou do avesso. E me falou assim, você está me envergonhando. Eu poderia naquele dia ter revoltado, feito beicinho para Deus, ficado bigudinho com Deus, e falado, como assim? Eu defendo o teu sábado aqui dentro, eu falo da abstinência aqui dentro, mas a palavra de Deus para mim foi assim, você está me envergonhando. Mas era o Espírito Santo de Deus que estava falando. E cabia a mim entender que aquela correção era para o meu bem. Todos que são pais aqui, quando corrigem o filho, fazem isso por amor, fazem isso para o bem do filho. Todos que são pai, por mais que tenham que colocar o filho em castigo, fazem isso para o bem do filho. E quando o Espírito Santo de Deus nos corrige, igreja, não é porque ele é mau. Quando o Espírito Santo de Deus nos chama a atenção, quando o Espírito Santo de Deus nos vira do avesso, é porque Ele quer o nosso bem, é porque Ele está nos preparando para algo maravilhoso que é o reino dos céus, e nós não podemos envergonhar o reino de Deus, nós temos que cuidar, e quando eu falo que muitas vezes a gente está preocupado em usar uma roupa de crente,
Nós estamos preocupados em olhar para o espelho e ver se nós estamos com uma aparência de crente. E isso é importante. Mas o mais importante é aquilo que Deus vê, é lá no íntimo. E são as nossas atitudes que vai mostrar se realmente aquilo que nós gostamos de nos orgulhar, eu não sei se existe orgulho santo, como alguns dizem, de bater no peito e dizer assim, o Espírito Santo de Deus habita em mim. Mas se o Espírito Santo de Deus habita em mim, Ele quer transformar a minha vida. Se o Espírito Santo de Deus me batiza com o Espírito Santo, me batiza com o dom de línguas e eu falo em línguas, se o Espírito Santo me concede os dons, eu tenho que permitir que esse mesmo Espírito, que tem um poder transformador, comece a transformar as minhas vidas. Eu tenho que cuidar com a minha aparência de cristão, preciso. Mas eu preciso cuidar com as minhas atitudes, para que elas sejam atitudes de cristão. Eu tenho que cuidar que as minhas falas sejam falas de cristão. Eu tenho que cuidar de que as minhas atitudes com aqueles que estão lá fora sejam atitudes de cristão. Eu tenho que cuidar e mostrar que eu sou alguém cheio do Espírito Santo de Deus e ter o cuidado com os meus irmãos aqui dentro da igreja. Porque muitas vezes nós estamos tão preocupados com a aparência e a gente não liga para a fala. A gente não liga se eu sou grosseiro. Eu não ligo se a minha fala vai ofender. Porque se ofendeu, o irmão é casquinha de ovo. Porque se ofendeu, não estou nem aí. E eu não estou preocupado com isso. E eu não lembro de ver na Bíblia Deus falando, ou o Espírito Santo falando, que não é para se preocupar com um crente casquinha de ovo. Mas a Bíblia fala para a gente acolher os fracos. Não fala isso, irmão Macê? Vós que sois fortes, ou pior que isso, vós que se acha forte, porque aqueles que não estão preocupados se a fala está ofendendo, é porque se acha forte, porque aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus se preocupa. Quem está cheio do Espírito Santo de Deus, ele se preocupa com os que são frágeis. Quem está cheio do Espírito Santo de Deus, não está preocupado em olhar para o espelho e ver se está parecendo um crente. Ele está preocupado se a sua fala, se o seu comportamento, se a sua atitude está mostrando que ele é realmente alguém transformado, alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Eu não consigo. Talvez Deus tenha que trabalhar isso em mim. Que eu esteja aqui num culto maravilhoso, num louvor maravilhoso, cantando como é precioso, irmão, falando em línguas, se eu tiver condições, até pulando, glorificando o nome de Deus. E daqui a pouco eu estar ofendendo meu irmão. Aquele que eu estava abraçando ali, como é bom, irmão, estar bem junto a ti. Não consigo entender, porque é o Espírito Santo de Deus, ou eu não estou dando ouvido à correção do Espírito Santo de Deus, porque Ele faz isso com a gente. Eu contei aqui num dia da escola bíblica, talvez você não tenha ouvido, coisas simples, que parecem tão banais. Tinha um funcionário meu, agachado, sabe aquela brincadeira que eu acho que todo mundo já fez um dia? Quando você se depara com alguém agachado, e aí você chega atrás dele, você dá aquele sustinho, pega no ombro e faz que vai puxar e não puxa, só para a pessoa tomar um susto. Parecia uma coisa tão ingênua, mas quando eu fui fazer isso com um funcionário meu, o Espírito Santo falou para mim, não condiz com você. Tão ingênuo. Eu não estava difamando, não estava falando, não estava gritando, não estava xingando, não estava contando piadas indiscretas. Eu ia fazer uma simples brincadeira. Mas Deus, que sabe todas as coisas, sabia a consequência daquela brincadeira. E eu não posso esquecer disso. Deus, que sabe todas as coisas, sabe a consequência da minha fala. Sabe a consequência da minha atitude. Sabe a consequência da minha mensagem de WhatsApp.
sabe todas as coisas, e eu preciso dar ouvido ao Espírito Santo que diz, não condiz com você. A gente erra porque a gente tapa os ouvidos para aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar com a gente. A gente erra porque a gente teima e não dá ouvido ao Espírito Santo de Deus. Mas este poder transformador está nos moldando, e Ele faz isso com todo o poder, com todo o carinho, e a seu tempo, e quanto antes a gente aprende a lição, antes a gente para de sofrer, porque nós sofremos com as consequências de não dar ouvido à voz do Espírito Santo. Dá ou não dá? Sofremos ou não sofremos? Como a gente pena porque a gente não dá ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Como a gente sofre as consequências. E quanto antes a gente ouvir os ensinos de Deus, quanto antes a gente estar sensível àquilo que o Espírito Santo de Deus fala, sopra, sussurra ao nosso ouvido. E muitas vezes, se nós não escutarmos o sussurro, Deus vai gritar. E quando Deus gritar, nós vamos tremer. Porque comigo precisou ser assim. O Espírito estava sussurrando. O Espírito estava usando pessoas para falar comigo. E eu estava tapando os meus ouvidos. Mas teve um dia que eu tive que ouvir o grito. E a partir daquele dia eu tremi. E eu lembro isso. Já se passam mais de 15 anos. Muito mais de 15 anos. E eu lembro como se fosse hoje o lugar, a cena, a ocasião, o tempo como estava, porque Deus gritou ao meu ouvido, você está me envergonhando. Não espere Deus gritar ao teu ouvido. Não espere que o Senhor grite ao seu ouvido. Ouça o sussurro do Espírito Santo de Deus, que fala com todo amor, que fala com todo carinho. Porque lá onde você está, Deus está com você. Lá na sua casa, Deus está com você. Lá no seu quarto, Deus está com você. Lá no seu trabalho, Deus está com você. Gente, teve um dia assim que eu falei, meu Deus, misericórdia. Sabe aquela cena de Jacó, quando ele dorme, e ele tem aquele sonho de ele ver os anjos subindo e descendo, e ele teme, porque ele fala assim, o Senhor está nesse lugar. E ele vê os anjos subindo e descendo. Teve um dia de madrugada que eu estava na sala de casa orando a Deus por uma pregação que eu tinha que fazer aqui à igreja, e eu dizia, Deus, eu preciso falar com a tua igreja, Senhor. Espírito Santo, começa a me mostrar o que o Senhor quer que eu fale. E sabe aquele momento de você digerir o que você estava orando, quando você termina a tua oração, que você volta para tentar dormir um pouquinho, e Deus foi me trazendo à mente, me falando à mente aquilo que eu queria, que Ele queria que eu falasse, e eu estava vendo que a resposta da minha oração de pouco tempo, Deus já estava respondendo, e eu falei, meu Deus, misericórdia, o Senhor veio até a minha casa, o Senhor está neste lugar, aleluias, o Senhor está onde você está, meu irmão, o Senhor está sussurrando ao seu ouvido, o Senhor quer fazer de você um grande homem, uma grande mulher, que você dê um grande testemunho do reino de Deus, que você viva grandes experiências na presença de Deus, mas é necessário você permitir esse poder transformador atuante na sua vida, em nome de Jesus. Deus vai usar homens para falar com você? Deus vai. Deus vai usar mulheres para falar com você? Deus vai. Deus vai usar crianças para falar com você? Vai. Deus vai usar a Bíblia para falar com você. Deus, por amor de você, Ele vai usar toda a sua criatividade para te dar o recado. Mas não espere Deus gritar ao teu ouvido, porque se Ele gritar ao teu ouvido, você vai tremer, nunca vai se esquecer deste momento, mas é melhor você ouvir o sussurro de Deus do que Ele gritando ao seu ouvido. Igreja de Cristo, você faz parte da igreja que foi direcionada pelo Espírito Santo de Deus, que foi trazida à existência pelo Espírito Santo de Deus. Você é promessista, você recebe os dons do Espírito Santo de Deus. Você
tem o Espírito Santo de Deus habitando na sua vida. Não tape os ouvidos de Deus para a correção dele. Permita que esse poder transformador esteja agindo na sua vida. Permita falar isso que este grande homem que passou por um processo de transformação disse: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, porque eu permito a vontade de Deus me corrigir. Por mais que seja uma coisa assim que a gente parece dizer assim, ó, isso é tão banal, mas para Deus não é banal. Porque Ele sabe as consequências lá na frente. Ele sabe as consequências lá na frente. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive na sua vida? Amém? Cristo vive na sua vida, igreja? O Espírito de Deus está em você? Amém? Então permita esse poder transformador estar operando na sua vida dia após dia, porque até a volta de Jesus, nós estamos neste processo de santificação. E tenha certeza, eu poderei estar com meus 80 anos, se Deus assim permitir, 90 anos, se Deus assim permitir, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai estar trabalhando na minha vida, moldando a minha vida conforme a vontade de Deus. Vamos orar ao Senhor? Eu te convido a colocar-se de joelho. Deus te conhece, você se conhece. Deixe Deus falar com você. Pai Santo, Pai poderoso, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque essas mudanças, Senhor Jesus, não é por força humana, Pai. Obrigado, Senhor, porque essas mudanças, Senhor Jesus Cristo, não são pela nossa própria força somente, Pai eterno. É o agir do Espírito Santo de Deus em nossas vidas que vai fazer com que isso aconteça, Senhor. Pai, dia após dia, Senhor, nós estamos sendo moldados por Ti, ó Espírito de Deus. Dia após dia, ó Espírito Santo de Deus, o Senhor tem trabalhado em nossas vidas. Dia após dia, Senhor, o Senhor tem agido em nós, tem agido no Teu povo, meu Deus, porque o Senhor está nos preparando para o reino dos céus. O Senhor quer fazer de nós pessoas melhores, pessoas que dêem bons testemunhos do reino dos céus. Deus, eu preciso, meu Pai, através do meu testemunho, levar Jesus Cristo ao meu vizinho, ao meu companheiro de trabalho, Pai. Eu sei que as minhas atitudes precisam ser moldadas por Ti, Senhor. O meu comportamento, Pai, precisa ser moldado por Ti. Senhor, esteja conduzindo a minha vida, Senhor. Esteja conduzindo a Tua igreja, Senhor. Esteja conduzindo o Teu povo, Senhor. Pai, Espírito Santo de Deus, continua sussurrando ao nosso ouvido. Espírito Santo de Deus, que nós possamos ouvir a Tua voz, enquanto o Senhor sussurra ao nosso ouvido, Pai eterno, para que não seja necessário o Senhor estar gritando para nos chamar a atenção. Oh, meu Deus eterno, eu sei que quando o Senhor nos corrige, é para o nosso bem, Pai eterno. Eu sei que quando o Senhor chama a nossa atenção, é para o nosso bem, é para que sejamos pessoas melhores, para que nós possamos herdar o reino dos céus. O Espírito que age em nós, que testifica que somos filhos de Deus, quer nos corrigir, aleluias, aleluias, aleluias. Oh Senhor, Deus Todo-Poderoso, oh Deus Pai, Pai eterno, esteja moldando esta igreja, meu Deus. Nós completamos 92 anos, Senhor. Senhor Jesus Cristo, 92 anos do Espírito Santo agindo no meio do Teu povo, Senhor. Meu Deus, que nós não venhamos abrir mão, ó Pai eterno, da Tua doutrina, da Tua santidade, meu Deus. Que nós não venhamos, Senhor Jesus Cristo, a trazer para dentro da Tua igreja aquilo que não é da Tua vontade, aquilo que não é do Teu agrado, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Pai. Senhor, trabalha em nós, ó Pai. Trabalha na liderança da Tua igreja, Jesus Cristo. Trabalha no meio do Teu povo, Senhor, para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos contigo, ó Jesus Cristo. E esse é o trabalho que o Espírito Santo quer fazer em nós, ó Pai eterno. Meu Deus, Senhor, trabalha em nós, ó Jesus. Trabalha em nós, Jesus Cristo. Trabalha em nós a cada dia, Senhor. Trabalha em nós, ó Jesus querido. Trabalha em nós, ó Pai. Oh Senhor Jesus Cristo. Aleluias, ó Pai.
Opera em nós o teu milagre, opera em nós o teu poder, Senhor. Transforma cada dia a nossa vida, meu Deus, segundo a tua vontade, meu Deus, segundo o teu querer, ó Espírito Santo de Deus. E o Senhor faz isso com amor, ó Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, transforma os nossos corações, Senhor. Molda-nos, Jesus Cristo, em nome de Jesus eu te peço, Pai. Aleluia, Senhor. Oh, Jesus querido, meu Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor, Deus de misericórdia, Pai. Nós ficamos tão preocupados com a aparência, e nós nos esquecemos que muitas vezes nós estamos nos tornando, ao invés de permitir que o Espírito Santo de Deus nos molde e nos torne cada vez mais semelhantes a Jesus, nós estamos sendo moldados, nós estamos fazendo o contrário daquilo que o apóstolo Paulo pede para a gente. Não vos conformeis com este mundo. Mas preste atenção ao nosso redor, igreja. Preste atenção como muitas vezes nós estamos importando, ao invés de nós sairmos e levarmos, nós estamos importando para cá coisas que nos tornam cada vez mais semelhantes ao mundo. As nossas aparências estão nos levando a nos parecer muito mais com o mundo do que com Cristo. Nós nos preocupamos em de repente pintar aqui de preto, porque está na moda pintar de preto. Nós preocupamos em trazer aqui para frente um tambor, porque está na moda usar o tambor. Se isso servir para que você seja moldado cada dia mais e se torne semelhante a Jesus, louvado seja Deus por isso. Vamos pintar de preto, vamos trazer tambor, mas para que você seja mais semelhante a Jesus, não parecido com o mundão. Não queira trazer aqui para dentro, não queira trazer para a sua vida aquilo que te torne mais semelhante ao mundo. Deixe Deus moldar a sua vida, fazendo com que você se torne cada dia mais semelhante a Jesus.